Buscar da lógica. No princípio era o verbo, um ecoar de sons. Avalon Mig foi presa do desenlace, do desencontro da lógica, de um estado presente apenas em seu sistema interno de percebimento sobre situações externas. Coisas não se encaixavam, mas isso era apenas superficialmente percebido e não notado. Se notado, não assimilado. Se assimilado, não compreendido. Se compreendido, renegado. Algo como realmente inexplicável. Não sabia ao certo. Claro, as primeiras noções sobre tudo aquilo o levaram a pensar em desarranjo psicomental. Antes, quisera mesmo que fosse, se não dele próprio, do resto da humanidade, pois que toda ela participava daquela loucura. Em alguns momentos, não pôde deixar de se lembrar dos contos de Edgar Allan Poe, em que as personagens principais não conseguiam demonstrar que algo estava errado e precisavam de diversas páginas para que alguém acreditasse e começasse a ajudar. No caso de Avalon, isso não aconteceu. Ninguém o ajudou jamais, mesmo depois de todos os lances de desenlace da lógica, que é como ele chamou a coisa. E ninguém poderia fazê-lo porque todos faziam parte do enredo, todos eram vítima, todos eram personagem. Você não devia estar aqui, não devia. Você aqui foi um erro. Se tudo aquilo fosse brincadeira de produtores de um dos chamados reality shows, era muito provável que tivessem perdido a mão, que o editor tivesse se distraído. O fato é que tudo aquilo era impossível de ser produzido, exceto talvez por uma mente em profundo estado de esquizofrenia, e Avalon sabia que essa mente não era dele. Tinha começado no instalar do beijo da esposa, no som, no verbo. Era jornalista já com certa bagagem. Tinha coberto diversos fatos importantes durante bons longos anos de profissão. De certa maneira, tinha renome bastante para escolher matérias em que trabalhar. Porém, a paixão por jornalismo e a noção de que seu papel na sociedade tinha preponderância o faziam transmitir informações a essa mesma sociedade a partir de qualquer base, sob qualquer circunstância, a qualquer tempo, e ainda em condições das mais extremas. Considerava informação o melhor, talvez o único, instrumento de formatação da consciência coletiva. Ao longo dos anos de atividade, mesmo naqueles antes de se formar, percebera que as civilizações se criaram a partir da falta de meios de transmissão segura de informações. Situação extremamente propícia a espertalhões diversos. Uma descoberta, uma percepção, uma maneira mais produtiva de conseguir algo, precisavam de muitos anos para chegar à quantidade considerável de seres humanos. Isso certamente dificultou sobremaneira, se não impediu,
o desenvolvimento de comunidades. Para ele, essa era uma das mais fortes razões pelas quais a mente humana esteve por séculos na sombra do conhecimento. Sombra de conhecimento produz superstições que, por sua vez, nascem dos medos absorvidos na impossibilidade de explicar um fenômeno qualquer. Pensava que as sociedades dos séculos passados viveram sem meios de comunicação credenciada por lógica, o que gerou desenvolvimento vazio, inacabado, alicerçado na estupidez mental que a desinformação ou o atraso da informação acarretam. Viveram assim e sofreram por isso, e ele próprio era vítima da inapetência comunicacional. Você não devia estar aqui, não devia. Você aqui foi um erro. Tinha tanta paixão por jornalismo quanto fascínio por mente humana. Imaginava que todo o imponderável da vida tinha uma explicação no fundo de cada mente e que as ciências, todas em conjunto, vão desvendando cada imponderável a partir da autopreparação por parte do cérebro humano. A complexa rede interinformativa do cérebro mostrava-se instigante a Avalon. Pensava ainda que o problema era que esse desvendamento ia chegando à humanidade cérebro por cérebro, situação por situação. A aceitação plena da explicação lógica, ainda que em relação à mais fútil situação, precisava de séculos de exercício. Isso ocorrera com o heliocentrismo, com o evolucionismo e com os milhares de descobertas científicas. Entretanto, o desenlace da lógica parecia estar muito além do seu próprio poder de aceitação e muito aquém de simples alinhamento do estalar do beijo da esposa. Tudo estava, como se sob efeito de algum solvente derramado por alguma magia. E quando digo tudo, quero dizer tudo mesmo. Objetos, conceitos, situações. Pensava de si para consigo. Tinha ido a médicos, os melhores deles, passado por tomografia, se submetido à ressonância, discutido com psiquiatras, conversado com filósofos, dialogado com historiadores. Nenhum dos caminhos tomados o levou à conclusão minimamente reconhecível como tal. Neurologistas sugeriram bactérias instaladas no hemisfério cerebral esquerdo, onde se dá o fenômeno da percepção exterior. Psicólogos desconstruíram, refizeram sua capacidade de aceitação do exterior. Antropólogos diziam que o coletivo deixou de ser atraente para ele. Foi nos princípios do inverno de 2014 que começou a estranhar o mundo, pouco depois de ter estranhado o entoar do beijo de Letícia. Simples alucinações passageiras decorrentes de estresse, diziam suas pesquisas. Os sons do mundo andavam meio estranhos, sem cor, sem clareza, fora do tom. Seus passos não ecoavam em seu inconsciente. Os toques do seu celular pareciam vir de outra dimensão. O bater de portas era inconsistente. As canções de que tanto gostava saíam do toca-CD como se vindas de território longínquo do passado, muito longe de seu próprio ser. Sempre sensível ao frio, via pessoas agasalhadas ao extremo de parecer desproporcional com a realidade. Não havia frio bastante para tudo aquilo. Procurou um dermatologista e descartou a possibilidade de hanseníase. Nesse mesmo inverno, alimentos passaram a perder sabores. Alimentos passaram a perder sabores característicos. Avalon os jogava de um lado para o outro da boca em busca de algum prazer. Nada. Buscou a opinião de um otorrinolaringologista. Talvez disalgia, prognosticou o médico. Depois de alguns exames, a conclusão foi de que sua saúde estava perfeita nessa área.
mas tudo não tinha o sabor de antes. Você está estressado, apenas isso. Tire uns dias de descanso, chame Letícia para viajar, taque-lhe uns beijos ardentes. Isso não passa de crise conjugal. Não, chefe, eu me conheço. E outra, meus exames não apontaram estresse ou estafa. Somos amigos há muito tempo, Pedrão. Você sabe que não sou de fazer corpo mole. Eu não disse isso, Avalon, mas todo mundo sabe que água não tem sabor ou cheiro. Você não devia estar aqui, não devia. Isso aqui foi um erro, você aqui foi um erro. Claro, mas todo mundo percebe quando a água não está normal. E eu beijo Letícia há mais de 15 anos. Está tão anormal quanto a água. Pois bem, a coisa não é assim para todo mundo. Somente você tem reclamado da comida, do frio e agora da água. E agora do sol. É estresse, acredite em mim. O que tem o sol, pelo amor de Deus, Avalon? Não sei como vocês não percebem. Está mais fraco e não é esse negócio de dia nublado. O sol já não brilha com tanta força. Veja, a intensidade da luz é a mesma, mas já não é sentido na pele como antes. Tem alguma coisa errada com ele e vocês não notam. Bem, acabo de mudar o meu diagnóstico. É loucura. Definitivamente você precisa de descanso. Avalon acabou assimilando a lógica da sugestão do chefe. Alguns dias de descanso dariam tempo para investigar melhor tudo aquilo. Por muito pouco, não foi convencido de que estava mesmo estressado ou louco. Melhor passar uns dias de molho. Quem sabe?